E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, é aquilo que eu falo em outros vídeos, vou falar aqui também, tá? O tempo é o tempo. O tempo vai mostrando tudo, tá? Nada fica encoberto através do tempo. Olha só. A taxa de mortalidade do coronavírus entre os pacientes em diálise artificial em Hokkaido foi de 2,7 vezes maior que a média nacional. Durante maio e junho, quando a quarta onda de infecções atingiu Hokkaido, quase a metade dos mais de 100 pacientes com doença renal em diálise que foram infectados com o coronavírus em hospitais e em outros lugares morreram. Muitos pacientes em diálise não foram vacinados e temem diariamente por suas vidas. Então você já sabe, né? Se você puder, tome a vacina. Porque mesmo que ela não segure 100%, mas segure alguma coisa, vai te dar um pouco mais de segurança do que não ter nada, não ter tomado nada, tá certo? Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreva por favor, tá? E ative as notificações, clique no sininho e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Olha só, além que você vai receber notícias assim, tá? O mais rápido possível. Então você vai sacar o que está acontecendo aqui no Japão, o que as outras mídias escondem, tá? Escondem ou não relatam e etc. Mas continuando. Tomoyuki Suzuki, a secretária-geral de 70 anos do Conselho de Ligação de Pacientes com Doenças Renais de Hokkaido, recebeu um telefonema no final de abril de uma outra paciente de 60 anos que chorava e dizia: todos estão infectados. Aparentemente havia um aglomerado de coronavírus entre os pacientes em diálise em uma instituição médica no bairro de Minami de Sapporo, onde um conhecido fazia visitas regulares. 45 infecções foram confirmadas na clínica até o final de junho. Suzuki disse: fiquei chocado porque é a primeira vez que ouvi falar em um aglomerado de pacientes em diálise. Desde então, o escritório do Conselho de Ligação tem recebido relatórios de Hokkaido sobre as infecções e mortes entre pacientes em diálise. No entanto, os relatórios não cobriram todos os casos. Suzuki disse que, para confirmar as mortes, eles precisam verificar o obituário dos jornais. Ele acrescentou que ainda não consegue entrar em contato com um conhecido na casa dos 70 anos. Os pacientes geralmente visitam as instalações médicas cerca de 3 vezes por semana para fazer diálise. Normalmente eles estão em uma sala de ambulatório com muitos leitos ocupados por outros pacientes, passando de 4 a 5 horas conectados a uma máquina de diálise, que remove os resíduos do sangue. O fato de que os pacientes se reunirem em um espaço fechado para fazer tratamento aumenta o risco de infecções, e muitos são idosos e, portanto, mais vulneráveis ao desenvolvimento do coronavírus da forma grave. Muitos deles também têm doenças pré-existentes, como diabetes. De acordo com o Comitê Conjunto contra o Coronavírus, que consiste em 3 grupos relacionados, no caso seria a Associação Japonesa de Médicos de Diálise, a Associação Japonesa de Terapia de Diálise e a Sociedade Japonesa de Nefrologia, que coletam informações de pacientes de diálise. Um total de 1.987 pacientes tiveram, infecção contra o coronavírus em todo o país, com o coronavírus, em todo o país em 1º de junho, em 1º de julho, do qual 332 morreram. Então, se você levar em conta que 1.987 pacientes foram infectados, hoje está bravo o negócio, né? 1.987 pacientes foram infectados e 332 morreram, é uma porcentagem alta, se você parar para pensar. Em Hokkaido, onde existem cerca de 16 mil pacientes, 158 foram infectados e mais de 100 deles em maio e junho, com 72 mortes. A taxa de mortalidade em Hokkaido ficou em 46%,
cerca de 2,7 maior do que a média nacional de 17%. Então, se você levar em conta que em Hokkaido houve de 16 mil pacientes, no caso que fazem diálise, 158 foram infectados e 72 morreram, praticamente já deu para você entender que quase chegou a 50%. Então é uma taxa muito alta e perigosa. O chefe do comitê conjunto, Kan Kikuchi, que administra uma corporação médica em Tóquio, acha que a principal razão da alta taxa de mortalidade em Hokkaido é a infecção por cluster, dizendo: os clusters de 40 a 50 pacientes, caso assim, os locais com 40 a 50 pacientes, ambientes fechados, em diálise, eram um dos maiores do país e grande o suficiente para que outros hospitais não pudessem recebê-los. Aparentemente, a maioria deles morreu sem receber o tratamento necessário. Kikuchi acrescentou: há um número limitado de leitos hospitalares com instalações para dar tratamento de diálise aos pacientes com coronavírus. E, quando um agrupamento acontece em um lugar amplo, como Hokkaido, acomodar os pacientes é difícil. Embora a vacinação seja a melhor resposta, ela foi adiada em Hokkaido. De acordo com a contagem do Escritório de Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do governo japonês, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais em Hokkaido que receberam as suas primeiras doses eram de 51,08% em 5 de julho, a mais baixa entre as 47 prefeituras. Os pacientes de diálise são inatamente vulneráveis às doenças infecciosas, apontou Kikuchi. Para aumentar a taxa de sobrevivência, eles devem receber alta prioridade de vacinação. E pelo contrário, foi cancelado lá a vacinação. Então já deu para vocês terem ideia que o bicho pegou. Tá? Infelizmente, eu não vou nem tentar explanar alguma coisa assim, porque pode ser várias, como é que se diz? Várias razões para as mortes, além do coronavírus só ter, como é que se diz? Agravado a situação. Tá? Porque só de estar fazendo diálise já é uma coisa assim meio que perigosa. Tá? E as pessoas estão fazendo isso para tentar sobreviver. Mas você vê que chegou o coronavírus e fez o pé, infelizmente. Então, família, o que eu posso recomendar para vocês nesse caso aqui? Tomar a vacina. Tá? Porque se você vê que o número de mortes é uma taxa alta, tá? Para as pessoas que fazem diálise. Então, nessa brincadeira toda, fica realmente complicado. Tá? Então, como é que se diz? Entre ficar no achismo ou na suspeita e você se agarrar a alguma coisa que possa lhe dar um pouco mais de segurança, é melhor você se agarrar a algo que possa lhe dar segurança. Tá certo? Mas você vê que muitos deles tinham doenças pré-existentes. Então muitos deles também não queriam tomar a vacina. Mas como diz ali, embora a vacinação seja a melhor resposta, ela foi adiada em Hokkaido. Por que também que ela foi adiada em Hokkaido? Por causa da falta de vacinas que está começando a acontecer aqui no Japão. Eles estão tendo que dar prioridades a certos grupos, a certos locais. Então a vacina não está indo. Tanto que já saiu uma reportagem falando que apenas que o Japão tem um contrato com a Moderna. E apenas 34% daquela vacina que foi feito o contrato, porque era para o Japão receber a vacina, chegou ao Japão. Sinal que a Moderna está segurando a vacina. Os outros países não estão autorizando a remessa da vacina para o Japão, porque o Japão está importando as vacinas que está usando. Em contrapartida, o laboratório que ela tem aqui, que é da AstraZeneca, ela está exportando as vacinas, não está usando. Então, entendeu a coisa. Como é que é? Mas de qualquer maneira, já dá para você sacar que problema renal e coronavírus não são compatíveis. Então a chance de sobrevivência é bem menor.
como você pode ver aqui nessa matéria. Então se cuide, tá? Se você faz diálise, tome a vacina. Pelo menos você vai ter uma chance maior de sobrevivência do que não fazer nada. Tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo. Se você puder, se inscreva no canal, por favor, tá? E ative as notificações para você receber esse tipo de matéria, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.